Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar desse pequeno ensaio maravilhoso do professor Rodrigo Gurgel, que é o mínimo sobre literatura. Essa coleção da O Mínimo vive aparecendo por aqui, eu vivo panfletando, e não vai ser o último a aparecer também, porque eu já tô com dois outros engatilhados que eu quero trazer pra cá, que é o mínimo sobre Platão e o mínimo sobre as utopias. E esse aqui foi um deleite de leitura, é um livrinho curto, extremamente profundo, e de onde você pode tirar as melhores conclusões, as melhores lições sobre esse tema maravilhoso que a gente tanto aborda e tanto gosta, né? E o professor Gurgel escreve muito bem, ele tem uma fluência muito tranquila, ele nos traz as informações de uma forma muito clara. Eu gostei demais e eu já estou de olho em outros livros dele também. Ele tem alguns livros sobre crítica literária que saem pela Vídeo Editorial e eu pretendo seguir com a leitura dos livros dele também. Eu já o acompanho há um tempo, gosto muito do conteúdo dele no Instagram. Embora eu ame Vitor Hugo e ele odeie, né? Mas tudo bem, sempre existem divergências. O que importa é entender todo o conhecimento que ele agrega e tudo que ele consegue nos transmitir com uma leveza, com um bom humor, de um jeito realmente muito gostoso. E esse livro é a síntese da forma com que ele trata o assunto, assim. Eu achei maravilhosa a forma com que ele vai estruturar esse livrinho, porque basicamente o que ele faz aqui é introduzir o assunto, nos explicando como a literatura é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de ver o mundo através dos olhos dos outros, o que é maravilhoso, é a forma mais fácil de viajar no tempo, no mundo, no espaço, enfim. E depois ele vai trazer pra gente um problema e no final ele vai nos mostrar um caminho. Então, o problema que ele vai apresentar é o problema do modernismo, e especialmente explicando pra gente que o modernismo tem várias faces, vários autores, tem o Virginia Woolf, que é maravilhosa, por exemplo, mas tem também autores que vão degradar a literatura, porque quando você só se preocupa com a forma, você esquece o conteúdo, ou o seu conteúdo propriamente quer se tornar a forma, você não está mais fazendo aquilo que a literatura faz de melhor, que é ensinar a vida, mostrar a vida. Esse é o grande ponto do professor Gurgel em relação a alguns movimentos modernistas. E no primeiro capítulo ele vai demonstrar essa função precípua da literatura de uma forma incrível, porque ele vai trazer um autor aqui, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, mas eu vou deixar na tela para vocês, que ele era um preso político de um gulag, e a gente sabe que entre os presos políticos, muitos são intelectuais, muitos são professores, então é difícil para eles ficarem sem esse substrato intelectual. E aí ele explica que esse determinado intelectual que estava preso, ele vai começar com alguns outros colegas a falar sobre Proust, escrever sobre Proust. Então é como se fosse um alento para a alma, né? A gente tem essa perspectiva da literatura também como uma forma de nos acalentar em momentos difíceis. Então, sobre o modernismo, ele vai falar que as próprias características desse movimento são múltiplas. Há uma mistura de futurismo e niilismo, de pensamentos revolucionários e conservadores, de naturalismo e simbolismo, de influências românticas e também clássicas. E aí ele vai explicando influências filosóficas também nesse aspecto, especialmente do próprio Nietzsche, que é esse subjetivismo exacerbado, essa necessidade de ser uma coisa tão subjetiva e tão específica que você não consegue mais se ver nos olhos dos outros, se ver nas histórias alheias. E aí, com isso, realmente, o objetivo da literatura vai ser minado, né? Porque a partir do momento que o seu eu interior vai suplantar qualquer ideia, inclusive qualquer ideia transcendental, ou mesmo a ideia de que você não consegue viver a vida dos outros, nem que seja por um pouco de empatia, por um pouco de compaixão, acaba que a literatura vai perder a sua função e isso é uma preocupação que é necessária, é preciso ter essa preocupação, né? E é justamente nesse contexto que vem essa deformação da arte, e a arte para de ter uma função além de ser uma função nela mesma. E é aí que a arte desanda, de acordo com o professor Gurgel. Ele tem vários textos maravilhosos nesse livro aqui, e só trazendo alguns para vocês. Ler literatura nos transporta para fora do nosso contexto atual e nos leva a outras épocas, a outros lugares. Interagir com essas outras realidades diminui a nossa ignorância. A literatura nos permite ver o mundo pelos olhos dos outros. Eu acho que essa frase é
a que mais resume bem a função da literatura. A literatura é a vida que toma consciência de si própria e encontra plenitude de expressão por meio dos melhores escritores. E os escritores, eles conseguem fazer essa transmissão de sentimentos pra gente porque eles mesmos sentem. Então existe essa transposição da subjetividade do autor para o texto, e é isso que a gente consegue captar quando a gente lê uma grande obra da literatura universal. Por isso que ele fala que conhecer uma obra literária é conhecer a alma de quem a criou. E é isso que uma obra literária realmente bela faz. Carrega uma essência que, quando encontrada pelo leitor, renasce, volta a existir, como se a beleza fosse a encarnação de uma essência divina. E é muito interessante que a conclusão dele vai arrumar justamente para a mesma conclusão do Mínimo sobre a Filosofia, que eu também já resenhei do professor Vitor Salles Pinheiro, que é sempre colocar o amor no centro de tudo. Eu acho muito interessante como isso sempre vai desembocar assim, nas grandes artes, né? Porque o professor Gurgel vai falar que a essência da literatura e a essência da moral é a mesma, que é o amor. E o que é o amor? O amor é a percepção clara do que é individual. O amor é perceber, muitas vezes com dificuldade, que algo alheio a nós, algo que está fora de nós, também é real. E tão real quanto nós. É por esse motivo que o amor, assim como a literatura e a moral, é a descoberta da realidade. Achei sensacional esse conceito, a descoberta da realidade, né? E é muito nítido quanto mais a gente lê, especialmente os grandes autores, os grandes livros da literatura mundial, mas nós vamos nos conhecer e também conhecer o próximo. Então, é realmente algo que se liga muito à realidade, à essência das coisas. E aí ele vai trazer um conceito de Aristóteles, que é colocar a tragédia como a forma mais bela da literatura, né? E o Aristóteles já falava isso. E ele fala que é porque ela está relacionada ao que é mais intimamente individual, a vida e o sofrimento do ser humano, no que ele tem de mais radical, de mais dilacerante. A gente até brinca assim com alguns livros que o livro me destruiu, nota 10. É tipo isso, entende? Porque são autores que conseguem nos transmitir a alma de fato de uma forma tão nítida e tão profunda que eles conseguem fazer com que a gente sinta aquilo que ele está escrevendo. E isso é o que tem de mais nobre na literatura. E a literatura transforma tudo em consolação por meio do amor, especialmente em relação ao autoconhecimento, porque nós precisamos passar pela dor para chegar ao conhecimento. Isso eu lembrei de Dostoiévski na hora que eu li esse trecho, que é um trecho relativamente parecido em Crime e Castigo. A literatura nos inspira, é verdade, mas também contribui para o desenvolvimento da nossa personalidade, para a nossa educação sentimental e ética. Então, se a condição humana não pode ser compreendida em toda a sua complexidade sem a ajuda da literatura, o que acontece com aqueles que leem? Eles sabem mais sobre o mundo e vivem melhor. E um conhecedor de si próprio conhece também o ser humano. Então, assim, são alguns trechos só que eu destaquei e queria trazer, assim, para vocês. Retomando um pouquinho só da introdução, ele vai começar a nos explicar o motivo dele falar sobre literatura aqui nesse livro também, né? Porque a literatura, muito antes que a própria filosofia, é a forma excelente de entender os problemas, de entender o que move os seres humanos, de se aproximar dos seus dramas e conhecer seus motivos. Portanto, porque a literatura é uma forma de autoconhecimento. Então, todo esse ensaio, chamo de ensaio aqui nesse pequeno livro, traz essa ideia sobre a importância da literatura. Ele vai, inclusive, citar algumas obras, citar alguns autores. Ele vai citar, por exemplo, o Joseph Conrad, nessa coisa de mostrar as sensações, o sentimento humano, a alma humana. E a gente sempre vai chegar nessa conclusão, acredito eu, que os grandes escritores são aqueles que conseguem nos transmitir a alma do ser humano e essa capacidade desses grandes escritores de nos abrir horizontes, de fazer com que a gente observe realmente o mundo pelos olhos dos outros e, por conta disso, nós também vamos conseguir ver o mundo pelos nossos próprios olhos com muito mais autenticidade, porque é por meio dessa grande literatura que nós vamos nos conhecer melhor e assim conseguir conhecer o mundo. Bom, basicamente é isso. Eu não vou me alongar muito mais, porque é um livro super curtinho, então tem bastante coisa ainda para trazer, mas se eu começar a falar aqui, daqui a pouco eu esgoto os temas abordados aqui. Mas são temas que, como todos os temas que eu vejo nesses livros aqui sobre o mínimo, né? Dessa coleção da editora O Mínimo, é que sempre é possível sair de alguns temas aqui e pesquisar mais, expandir esse assunto. Então, são sempre breves resumos que você pode levar como norte para estudar alguma coisa.
Então, eu acho incrível essa capacidade de síntese dos escritores que se propuseram a fazer aqui os mínimos, né? Porque eles deixam a gente com vontade de estudar mais sobre o assunto. E esse foi o grande sentimento que eu finalizei a leitura, tanto do mínimo sobre filosofia, quanto agora do mínimo sobre literatura. Então eu recomendo muito a leitura. É um livro que você vai pegar, vai ler um capítulo num dia, depois ler mais um pouquinho. É uma leitura muito tranquila e é uma coisa assim que você termina o livro com um quentinho no coração, assim, com um alento de que a literatura ainda tem muito a nos ensinar e com mais vontade ainda de continuar lendo, de conhecer esse mundo, de desbravar esse mundo por meio da literatura. É isso, recomendo muitíssimo que vocês leiam esse livro maravilhoso, curtinho, barato, tem tudo para simplesmente acrescentar na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem comentários, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.